A primeira coisa importante que vocês têm que saber é que a doença arterial coronariana é inflamatória. É inflamatória. Então não se esqueçam disso. Os tratamentos atuais clínicos, eles visam exatamente tratar a inflamação do endotélio, tratar a inflamação da placa de ateroma, reduzir a ruptura da placa e a trombose. Vocês se lembram que existem angina estável e instável, né? O infarto sem supra é angina instável, é uma doença. Angina estável é outra doença. O infarto com supra é outra doença. Então, os tratamentos, eles são focados na causa da doença. E uma você vai tratar estenose e outra você vai tratar trombose. A trombose infarta. O infarto importante com a trombose, oclusão aguda do vaso. É diferente de um paciente de angina estável, que é um estreitamento da luz que reduz o fluxo sanguíneo para a periferia e que ele vai ter dor à caminhada, atividade física, uma doença totalmente estável e que você vai ter que tratá-la. Depois a gente vai falar sobre isso. Se a área de miocárdio nutrida pelos vasos com lesão for grande, importante, vocês vão ter que avaliar o tratamento. A gente vai falar isso para o final, mas não esquecendo que é inflamatória a doença, tá? Lembrando que a doença arterial é responsável por 50% das mortes de origem cardíaca. Então é importante esse tema. Eu acho que hoje em dia, ainda no Brasil, é o nosso arroz com feijão, né? É o que nós mais fazemos, a maioria do serviço. Você tem que saber disso muito bem, até para falar com o cardiologista. E as manifestações dessa doença são angina, dor no peito, infarto e morte. Sabendo disso, nós pensamos em redução da quantidade e qualidade de vida. O paciente, ele morre, então ele vive menos ou ele vive pior. O tratamento é baseado nesse tripé. Tratamento clínico, tratamento intervencionista, que são dois, percutâneo e cirúrgico. E hoje em dia o Hartim, ele tenta fazer uma balanceada. Há pacientes que eles ficam na penumbra em tratamento clínico, percutâneo e o tratamento cirúrgico. Tem uns que não são clínicos, eles ficam aqui embaixo. Tem paciente que você não sabe se opera ou não opera e fica nesse tripé. E o Hartim, ele vem para tentar ajudar a gente nisso, né? Então quais são os objetivos? Tratar aquele problema. Melhorar a qualidade de vida, ou seja, aumentar a capacidade de resposta motora do paciente, ele voltar à atividade física, e ele não ter dor no peito. E também melhorar o tempo de vida, aumentar o tempo de vida. E lembrando que infarto também ele pode tratar daqui ou aqui, né? Pode reduzir qualidade ou tempo de vida. Então vamos contar um pouquinho da história. Em 62, o Dr. Sones e o Dr. Favaloro, eles, na verdade, o Dr. Sones, ele inventou o CART. Esse é o cara que inventou o CART. E o Dr. Favaloro, ele foi o primeiro médico, ele é argentino, foi o primeiro médico lá na Cleveland Clinic a fazer uma ponte de safena, e ele conseguiu revascularizar, tratando o problema que o Dr. Sones tinha visto 5 anos antes. Depois disso, essa divisão é do Dr. Walter, é muito legal. Ele fala que em 70 e 80 vem a época das análises, a década que ele chama da análise de expansão. O que é isso? Começaram os primeiros estudos randomizados mostrando que cirurgia cardíaca era uma coisa muito boa. O paciente vivia mais, ele tinha menos problema, menos dor, e principalmente no VA, porque no VA podia-se tudo, né? Os veteranos chegavam lá, vocês vão ver na aula de válvula. Eles testavam válvula em veterano, meu amigo, era uma loucura. Lá podia-se tudo, não tinha nenhum problema de ética. Então começou a operar muito trabalho, mostrando que a cirurgia era muito boa, e isso se expandiu. Em 70, o Dr. Green fez a primeira mamária para DA. Isso mudou a nossa história, porque logo depois, 7 anos depois, veio um carinha, o Dr. Gruentzig, pôs um balão dentro da coronária, insuflou, ele viu que a lesão foi tratada e nós começamos uma pequena guerra aí. A angioplastia começa, a mamária ela se difunde, que honra! Que honra! Como é que tá? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Desculpa, Que isso? como é que tá? Bom, senhor?
Então a DA, mamária para DA, ela vira o enxerto principal, e outros enxertos arteriais começam a ser testados e procurados, por causa do enxerto bom da mamária, do bom resultado da mamária para DA. E também em 86 começou a era dos stents. Então aqui alguns enxertos, né, já ficou bem claro, bem cedo o benefício da mamária, e o Dr. Puig tentou colocar epigastro inferior, artéria mamária direita, gasta epipoica, radial. Quem que já usou gasta epipoica? Já usaram? Já usou? Já usamos umas vezes. Um paciente nosso, a gente tinha feito uma gasta epipoica, a gente parou de usar por isso. Então, os estudos também mostram que ela é pior do que a radial e às vezes é pior do que a safena, né? Ela dá muito espasmo. Aí o paciente precisou de nora a 10 ml hora. A artéria parou de ter fluxo nenhum. Fechou, né? É uma artéria visceral. Você dá noradrenalina, ela fecha. Qualquer instabilidade hemodinâmica, a artéria ela não serve para mais nada. Então não recomendamos. Mas tudo bem. Então começaram esses estudos e de 91 a 2000 começaram os pensamentos. Olha, o stent está aí, stent farmacológico chegando, e a angioplastia começou a pegar múltiplos vasos. O que nós podemos fazer para evitar o crescimento da angioplastia? O que a cirurgia pode fazer? Então começaram a fazer mamária para DA por minitoracotomia. Então assim, no Vera foram feitos 27 casos. Diz Eduardo que ganhou umas 3 hérnias cervicais só fazendo isso. Ele e o Renato, assim, dissecando mamária para DA por minitoracotomia, fazer uma mamária para DA sem SEC por minitoracotomia para competir com o stent farmacológico para DA. E o resultado era bom, mas era muito trabalhoso. Aí vieram as cirurgias híbridas. O que é isso? Está um pouco na moda. Aí faz por robótica uma mamária para DA. Você faz secção de safena ou uma mamária esquerda para DA, mamária direita marginal. Você trata a artéria direita, coronária direita, com stent farmacológico. Os Estados Unidos está começando a crescer, mas o resultado é bom, mas é muito trabalhoso, muito dispendioso. Ainda não funciona. E os resultados começaram a melhorar, principalmente com a melhora da SEC. Hoje o paciente ele tolera melhorar a SEC, porque a SEC melhorou. Vocês já tiveram aula de SEC? Viram sobre as membranas, o desenvolvimento delas, o que aconteceu. Então o paciente hoje tolera mais SEC, a ECMO está aí para mostrar que o problema às vezes não é tanto a SEC, a cirurgia é minimamente invasiva. Então tem aula de válvula, né, válvula mitral principalmente, CIA, mais minimamente invasiva. O paciente fica com uma SEC prolongada, mas não abre o peito e às vezes tem menos resposta inflamatória. Então tem um balanço aí, né? A SEC está mais segura. E acirrou a competição entre cirurgião e hemodinamicista. Temos a nossa década desde 2000. Tá? Tudo bem? Boa noite. Começaram os mega trials, as meta-análises, e medicina baseada em evidência batendo forte. As indicações foram revisadas. E a gente teve aqui também stent farmacológico, novos estudos, a gente vai falar sobre isso depois. E a gente está ainda nessa guerra. Tá? Vamos lá. A gente conversou um pouquinho sobre a doença coronariana ser uma doença inflamatória. Então, aqui, ó, o Circulation 2003, eles lançaram essa figura, mostrando que às vezes, onde você tem uma estenose da luz, onde a luz está mais estenosada, e onde você trataria com stent, não é essa a origem do seu problema. Por exemplo, você faz um CAT, certo? É isso daí que você vê no CAT. Não é isso que você vê no CAT? A luz. Você fala, poxa, tem um problemaço aqui. Uma lesão grave, eu vou fazer. O dinamicista faz o quê? Ele faz isso daí, ó. Passa um catéterzinho, ele balona, ele olha e fica o quê? Feliz, não fica? Satisfeito. Só que ele se esquece que muitas vezes a placa inflamada ela está longe da área de lesão. E na maioria das vezes, os infartos eles acontecem aqui, ó, proximal à lesão. Proximal, não se esqueçam disso. É uma doença inflamatória. Nós não podemos ser dilatadores. E o que o stent faz? Ele vem e trata a lesão, correto? Só que pode trombousar aqui, pode trombousar aqui. Nós não, nós colocamos uma ponte distal à lesão e se fechar, tiver algum problema, meu amigo, não
não coloca o coração do paciente em risco. Não tem infarto. Eu estou falando por quê? Porque em 2011, isso é pós-Courage, a última diretriz americana foi em 2013, ela manteve isso. Fala que angioplastia reduz angina. Angioplastia não aumenta a sobrevida em pacientes estáveis. E angioplastia pode aumentar infarto recente. E ela não altera o risco de infarto tardio. Vamos voltar aqui, ó. É isso, ó. Tá vendo? Ela melhora a angina, porque diminui a estenose. Só que ela inflama mais o vaso e aumenta a chance de infarto. Precoce e tardio não altera. Então vieram estudos aqui, daqui é do Valtinho, que eu peguei, eu falei para vocês no início, eu peguei alguns slides dele, uma aula que ele deu para a gente aqui uns 4 anos atrás no Biocor, e ele estudou o uso de stents em artérias e depois vários grupos estudaram o uso de mamária nas artérias. Por quê? Porque o stent ele inflama, ele dá disfunção endotelial e principalmente reduz óxido nítrico, aumenta a inflamação. Já a mamária não se sabe por quê. Ela mantém a produção de óxido nítrico e ela, em alguns casos, aumenta a produção de óxido nítrico e retarda a progressão da doença coronariana. Ela trata a artéria. Então a mamária é uma maravilha, né? O óxido nítrico, você sabe disso bem melhor do que eu, os efeitos dele. Tá? Fala um pouquinho sobre evidências científicas, lembrando que estudos randomizados controlados versus registros. Vamos falar praticamente dos dois aqui. Tá? Randomizado controlado, você sabe o que é, não sabe? Por exemplo, todo mundo aqui vai operar do coração, eles falam assim, ó, você vai operar joga no computador, ele fala, cirurgia. Você vai fazer stent, você tratamento clínico, você cirurgia. E vai fazendo uma randomização que não depende de escolha humana nenhuma, então ela não tem viés de escolha, nem de seleção. Isso é muito bom. Tá? Problema, o número de pacientes é pequeno. O paciente tem que ter um estudo, ele é prospectivo, ele é lento e tem populações que são muito bem controladas, então você não vê a realidade do mundo. Você vai pegar aquele paciente tem essa e aquela característica e vai estudá-los. Você ignora a realidade do mundo, o mundo real. E já os registros não, um grande número de pacientes é o que nós vivemos no mundo real, mas tem muitos deles, né? Por exemplo, hoje nós operamos pacientes mais graves, os menos graves são submetidos a angioplastia. São grandes viés de seleção e muda o prognóstico do paciente. Esses são os problemas dos registros, tá? Então vamos lá. Começando aqui, história. Em 89 foi feito um trabalho mostrando assim, uma revisão bibliográfica, mostrando que na década de 70, tá, que é benefício da cirurgia cardíaca, aqui é detrimento da cirurgia cardíaca. Na década de 70, praticamente só os pacientes com lesão suboclusiva de tronco se beneficiavam de uma cirurgia cardíaca. Graças a Deus não estudaram isso antes, né? Deixa eu estudar depois. Já em 70 e 77, os pacientes com lesão de tronco e trivasculares se beneficiavam de uma cirurgia cardíaca. E entre 77 e 84, praticamente todos os pacientes, com exceção de lesão de um vaso só, já se beneficiavam de cirurgia cardíaca, mostrando a evolução do nosso tratamento. Já em 94, teve um estudo de Lancet que mostrou que, dependendo da característica do paciente, ele teria um acréscimo de tempo de vida se ele fosse operado, em comparação com o tratamento clínico. Nós tínhamos aqui, ó, lesão de tronco, viviam praticamente 2 anos a mais de vida, de tempo de vida, do que só operados que quem fazia tratamento clínico. E já começou aqui, ó. Quanto pior a função do ventrículo, melhor é a cirurgia para o paciente. Quanto pior clinicamente o paciente, mais benéfica para ele é a cirurgia. Não quer dizer que ele vai morrer menos, não, ele vai morrer mais do que o outro, mas ele se beneficia mais de uma cirurgia cardíaca. Começa aí o que a gente vive hoje, né? Já em 2003, começaram a comparar a angioplastia com cirurgia
e mostraram que com o passar do tempo, 1, 3, 5, 8 anos, o benefício da cirurgia ele era mais visível em relação à angioplastia. Então antes angioplastia versus tratamento clínico, agora, desculpa, cirurgia versus tratamento clínico, e agora cirurgia versus angioplastia. Tá? Aqui no Circulation, a gente começa a ver uma cadeia. Acho que está faltando uma informação aqui. Não está não. Aqui, ó, tratamento, angioplastia com stent versus tratamento clínico, uma meta-análise do que tinha até então em 2005. Tá? Morte de origem cardíaca, revascularização, nova reintervenção e infarto não fatal. Mostrando que angioplastia versus tratamento clínico, aqui é a curva de favorecimento, né? Aqui é o losango, tá vendo? Aqui a imagem não está muito boa nesse telão. O que vem para cá favorece a angioplastia, o que vem para cá favorece o tratamento clínico. O losango, a curva das meta-análises que define, ela não deve tocar nessa linha média. O que toca na linha média quer dizer que não é estatisticamente significativo, ou seja, tratamento clínico, angioplastia versus tratamento clínico não altera estatisticamente. Aqui é morte de origem cardíaca, também não altera estatisticamente. Necessidade de revascularização aberta, não altera estatisticamente. Necessidade de nova intervenção percutânea, não altera estatisticamente. E aqui, ó, infarto não fatal, infarto também não altera estatisticamente. Ou seja, em 2005 foi aquela pancada na hemodinâmica. Meu amigo, a angioplastia não trata nem infarto. Tá? A primeira. Aí chegou o Courage, outra pancada, 2007. O que foi o Courage? Pegou um estudo enorme, com quase 1.200 pacientes de cada braço, comparando tratamento clínico e angioplastia bem testável. E o que ele viu? O custo na angioplastia aumenta, mas não há diferença nenhuma nos endpoints principais comparando angioplastia com tratamento clínico. Nada mudou. Tá? Nada em morte, infarto, com 5 anos de tratamento. Apenas o aumento do custo. Isso aí vocês têm que saber. Courage, vocês têm que saber. Não só porque cai na prova, porque é a vida de vocês, é Courage. Se vocês anotavam o nome disso, vocês têm que saber. Tá? Em 2007, um estudo brasileiro, não, na verdade, um estudo brasileiro feito no INCOR, não é isso? O MAS-2 foi feito no INCOR. Ele comparou cirurgia com angioplastia e tratamento clínico. E ele viu o tempo de vida do paciente. E ele acompanhou esses pacientes por 5 anos. O que o MAS mostrou? Que os pacientes que eram submetidos à cirurgia de revascularização, eles viviam mais do que a angioplastia, que não tinha diferença estatística em relação ao tratamento clínico. Então, cirurgia é um fator, um preditor independente de benefício para reduzir infarto e aumentar a sobrevida livre de intervenção. Já em 2009, a gente teve no Lancet um trabalho falando que os pacientes diabéticos e com mais de 65 anos, eles se beneficiavam do tratamento cirúrgico em relação à angioplastia. Então, ó, de novo, paciente grave, paciente mais idoso, ele se beneficia mais da cirurgia em relação à angioplastia. Não se esqueçam disso. Vamos lá. O que o trabalho mostrou? Aqui, ó, comparando várias metas-análises, comparando tratamento medicamentoso com angioplastia, com balão, angioplastia com stent convencional, angioplastia com stent diluído em droga. E todos eles, independente do tratamento efetuado, em relação ao tratamento clínico, a única coisa que mudou foi que reduziu a necessidade de cirurgia aberta, mas não alterou mortalidade nem infarto agudo do miocárdio. Então, até esse momento, o stent farmacológico de primeira geração não alterou mortalidade nem infarto agudo miocárdico, ok?
Aí nós temos o BARI 2D, que foi um estudo grande, também randomizado, prospectivo, de quase 2.400 pacientes, onde os pacientes diabéticos eles foram estudados. E foi mostrado assim de forma gritante uma redução de infarto agudo do miocárdio de 14% para 7% em 50% dos pacientes operados em relação ao tratamento percutâneo. Tá? Aqui, ó. Infarto, AVC, aqui a terapia revascularização e tratamento clínico, revascularização cirúrgica e angioplastia. Aqui, graças a Deus até aí estava tudo bem, né? Tudo bem? Tudo. Temos aqui no Circulation os 10 anos do MAS-2. Vocês lembram dos 5 anos dele que nós falamos agora? Agora os 10 anos do MAS-2. Está aí, ó. Endpoint primário. CABT, mortalidade menor do que angioplastia, do que tratamento clínico, que foi menor do que angioplastia, tá? Morte de origem cardíaca, menor. Novas reintervenções, menor. E sumiu aqui rápido, não precisa falar não. E infarto agudo do miocárdio, menor, ok? O único problema é que, sem ser estatisticamente falando, né, que não alterou o P, mas o paciente operado, ele tinha mais AVC. Então esse daí foi o nosso primeiro problema. Então, por enquanto, cirurgia cardíaca, ela é boa para aumentar tempo de vida, reduz sintoma, só que ela dá um pouco, pode ser que dê um pouco mais de AVC. Em 2009 veio o Syntax, esse vocês têm que saber também. Fala assim, Syntax. Fala aí, Syntax. Fala Syntax. Esquece não, Courage, fala Courage. Syntax, esquece não. Você vai cair na prova. Tá? Se não cair na prova, você tem que saber de qualquer forma. Tá? O que o Syntax fez? Estados Unidos, Europa, ele dividiu em 2 grandes braços aqui, um randomizado e 2 registros. Randomizado ele falava, ó, ou você vai operar, ou ele vai fazer tratamento com stent farmacológico, e o outro foi de registro. Aqui ó, tinha viés de indicação. Os que deveriam ser operados foram, se no ratinho achava que deveria fazer angioplastia, fazia angioplastia. Tá? E todos com tratamento clínico otimizado. E o Syntax, ele teve a primeira publicação dele com 3 anos de 2009, e eles lançaram o tal do Syntax Score. O que eles fizeram? Eles dividiram as pessoas em um score anatômico. Foi o primeiro score anatômico que teve. E até hoje é o único. Na verdade, há 2 meses atrás lançaram o Syntax 2, que ele aprimora um pouco o Syntax. Está no mesmo site, igual o Score 2 lançou. Está no mesmo site, é fácil de fazer. E eles viram a gravidade anatômica do paciente pela primeira vez. E o que o Syntax no 4º ano dele mostrou em 2011? Eles mostraram que mortalidade de todas as causas com revascularização era menor do que com angioplastia com stent farmacológico. Isso em doentes trivasculares e lesão de tronco. Mostrou que morte de origem cardíaca em 4 anos, a revascularização era quase a metade. E que infarto em 4 anos era menos da metade do que angioplastia em pacientes de lesão de tronco com trivasculares com stent farmacológico. E ele mostrou que os eventos maiores também eram menores, que revascularização repetida era metade, mas que AVC era maior. E nesse ponto, eu não sei se está grifado aqui, mas nesse ponto ainda não era estatisticamente, significativamente falando, era P0,06, faltava um pouquinho ainda. E nós tivemos aqui ó, os desfechos, tá, comparados com o score de Syntax. Igual eu falei, quanto menor o Syntax, é isso mesmo não? Quanto menor o Syntax, menor a doença coronariana, é mais fácil fazer angioplastia, é muito simples. Aqui fala o paciente ele está com uma lesão antes de uma bifurcação ou trifurcação? Sim. É bi ou tri?
Aí você fala biotria, multiplica por tantas vezes o grau da lesão. Envolve todos os ramos? Ela é mais distal ou proximal? São graus de dificuldade para angioplastia. Tem muito cálcio? Não tem, entendeu? E eles falam aí que a gente viu o seguinte, ó, pacientes com score de Syntax entre 0 e 22, a mortalidade é quase a mesma. Olha o nosso problema chegando aqui. É quase a mesma. Pacientes entre 23 e 32 abriu a curva bem. Cirurgia é bem melhor, bem significativo. E acima de 33 a curva se alarga ainda mais. Eu não tenho esse slide, mas é interessante depois vocês entrarem no site do Syntax, que fala sobre lesão de tronco. E lesão de tronco, score de 0 a 32 é praticamente igual. Mortalidade. A mortalidade da cirurgia com o stent farmacológico, pelo Syntax. E fica para nós, os pacientes com lesão de troncos, ficaria, né, mais críticas, tá? E o que ficou aí em 2011 mostrado, o quarto ano de Syntax, que pegando o registro e os pacientes que foram submetidos à triagem, à randomização, que praticamente 75% dos pacientes eles seriam melhor operados com cirurgia. E 25% dos pacientes poderiam ser submetidos à angioplastia. E tem esse slide aqui que eu peguei do Valtinho também, que é ótimo. Um dos grandes idealizadores do Syntax, o Patrick Sénios, ele foi assim, financiador do projeto, acreditando no stent farmacológico. Ele teve que falar que não tem outro jeito. 75% dos pacientes perivasculares com lesão de troncos são melhor tratados com angioplastia. E nos 25, a angioplastia pode ser uma alternativa. Tá? Foi uma vitória para nós, porque nessa época o que estava sendo feito de angioplastia era uma barbaridade. Problema, quinto ano do Syntax, AVC teve P significativo. Paciente submetido à cirurgia de revascularização tem mais AVC. É o nosso grande problema aqui, ó. Só que em todos os aspectos foi ainda melhor, tá? Morreu ainda menos, ainda foi melhor, mas perdemos no AVC. O resultado final é esse daí, ó. Só cirurgia ou angioplastia e 7% só angioplastia, ok? 2012. 2012 foi um ano bom para nós. Aí, logo depois, eles fizeram um estudo entre angioplastia e tratamento clínico. Tá? E o que foi interessante, deixa eu ver se eu tenho isso depois aqui, é que a conclusão falou que a angioplastia para doença estável, ela não tem nenhum benefício considerado como tratamento clínico inicial na prevenção de morte, IAM, não fatal, nova revascularização ou angina. Pela primeira vez mostrou que a angioplastia não serve nem para tratar angina. Deu para entender? Comparado com o tratamento clínico. Nem para tratar angina. E a conclusão é essa. Além de tudo, ainda aumenta o risco de infarto a curto prazo e periprocedimento, que chega a ser de 5 a 30% dos casos, ainda que pequenos. O paciente piora a capacidade dele cardíaca depois que é submetido a uma angioplastia, porque infarta. Tá? Também em 2012 aqui, ó, na verdade esse trabalho, ó, favorece stent, favorece tratamento clínico, morte, ó, losango, bateu no meio, infarto não fatal, bateu na linha, angina, bateu na linha. Esse daqui, o eu peguei, não lembro mais, mas vamos lá. Revascularização não planejada, bateu na linha. Ok? E chegou o grande estudo dos diabéticos do Friedel. Agora vocês vão falar assim, Friedel? Falei Friedel. Vocês têm que estudar 3 estudos por enquanto. Quais são? Curas de Syntax Friedel. Vamos lá, o que o Friedel mostrou? É isso daqui, ó. O que ele mostrou? Que em paciente diabético, isso é um estudo randomizado, duplo cego, controlado. Paciente diabético, cirurgia, ele é melhor em todos os aspectos.
morre menos paciente, tem menos infarto, tem menos morte de origem cardíaca, mas tem o dobro de AVC. Então, CRVM é superior à angioplastia, menos o risco de AVC. E o que os cardiologistas começaram a falar, os intervencionistas? Eles falaram para os clínicos assim, olha, você quer que o seu paciente viva, mas viva na cama? Você quer que seu paciente tenha uma vida longa, mas a um custo alto para o sistema de saúde? O que você quer? Porque a cirurgia cardíaca é muito boa, só que ela dá AVC. E esse é um problema aí que a gente tem que lutar muito contra ele. Também em 2012 surgiu o ACERT. O ACERT, ao invés de ser um estudo controlado, ele é um registro com 190 mil pacientes. Então, o registro americano, e a maioria desses estudos, é bom você saber, eles foram financiados pelo sistema de saúde americano para eles fazerem o Obamacare, né? Então eles tiveram que estudar para saber qual que era o tratamento mais efetivo e que teria um impacto menor na economia. E eles estudaram várias coisas. Então eles fizeram o ACERT, né? Esse registro americano, o que ele viu? Que o paciente submetido à cirurgia, ele tinha uma mortalidade menor, uma curva de sobrevida, é esse de cima aqui, ó, maior do que operado com P significativo. A mortalidade em 4 anos chega a ser 20% menor dos pacientes submetidos à revascularização em comparação aos submetidos à angioplastia, lembrando que isso é mundo real, é registro, né? Ou seja, os pacientes mais graves são operados, né? E os menos graves são tratados com angioplastia. Isso daí já era distante farmacológico, viu? Média dos pacientes 74 anos, pacientes idosos. Aqui, ó. Eu falei, ó. Redução de 20% para 16% de mortalidade. E nós tivemos em 2013, um ano depois, 2 meta-análises muito legais. E é muito número, né, gente? Puxado, né? Mas vocês precisam saber disso. Então, vamos lá, vocês vão aguentar. Eu acho. Tá? 2 meta-análises. Eu grifei aqui, ó. E a primeira meta-análise, ela compara cirurgia cardíaca com angioplastia e vê que mortalidade foi menor no grupo cirúrgico, favorece cirurgia cardíaca. Infarto favorece muito cirurgia cardíaca. AVC favorece angioplastia, mas bate na linha. A gente sabe que favorece. E revascularização repetida favorece cirurgia. Tá? Isso é muito recente, 2013. E a conclusão: cirurgia é melhor do que angioplastia, independente do paciente ser ou não diabético. 2013. E tivemos um estudo muito bom também, de 2013, outra meta-análise, em que ela fazia uma comparação entre angioplastia e tratamento clínico. Ela mostrou que mortalidade não muda, revascularização não muda, e a M não muda e angina não muda. 2013, tá? Estão felizes por enquanto? Quando eu comecei a fazer cirurgia cardíaca, eu tinha certeza que ia aposentar cedo, que não ia ter mais o que fazer da vida. Né? E a conclusão que é isso: ó. A angioplastia não está associada à redução de mortalidade, infarto, nem nada, nem angina. Tá? Então, assim, entre um procedimento e outro, eu acho que a gente para por aí. Foram os grandes últimos estudos. E no final eu vou dar uma pincelada no último ano. Até final de 2014, no meio de 2015, era isso que a gente tinha de informação. Eu vou começar a pegar outro grupo de pessoas agora, que são os pacientes, que eu falei que os mais graves beneficiam de cirurgia cardíaca, né? Então, os pacientes com doença coronariana e disfunção ventricular, fração de ejeção menor é igual a 35%. O primeiro grande estudo foi esse, em 2011, eles fizeram o STIT. O que o STIT faz? Ele pega as pessoas que eles eram, né? Tinham essas características e que eram elegíveis também para tratamento clínico apenas, ou seja, não era uma doença instável, era estável, e eles perguntavam, ele poderia ser submetido a ventriculectomia
não e sim. Tá? Quem era elegível a ventriculectomia para cá, e eles eram divididos em quem operava, ou quem revascularizava, ou revascularizava com ventriculectomia, e nesse lado aqui, ó, não. Então era tratamento clínico e tratamento clínico mais cirurgia, e aqui tratamento clínico, clínico mais cirurgia e clínico cirurgia de revascularização, né, e ventriculectomia. E o Stitch foi interessante, foi quase 1.200 pacientes para cada braço. E eu quero que a gente analise esse braço aqui, comparando tratamento clínico ou tratamento clínico mais cirúrgico. Percebe-se que não tem nem angioplastia aí. É cirurgia ou nada, ou só tratamento clínico. Nada não, né? Não vamos desmerecer nossos colegas clínicos. E o que o Stitch mostrou, naquela hipótese 1 que eu trouxe para vocês? Que a mortalidade era menor nesse grupo de pacientes. Tá? Era menor. Mas não era nada assim muito gritante. Porque quando a gente começava a fazer quando você pegava os pacientes semelhantes e cruzava, a mortalidade era muito semelhante. Então muito clínico começou a não mandar mais paciente para cirurgia. Mas não, o resultado é igual, é melhor eu tratá-lo clinicamente. Aí vieram algumas coisas boas assim. 2011 veio o tratamento, o estudo do Stitch, um reestudo do Stitch, em que eles pegaram 592 pacientes contra 620, e eles viram que os pacientes que eles foram randomizados, muitos deles que foram para o tratamento clínico, eles em menos de 6 meses tiveram dor e acabaram sendo operados. Em menos de 6 meses de randomização. A maioria foi dentro do primeiro mês. Eles tiveram que ser operados. Isso, mesmo assim, eles foram tidos como pacientes que tiveram seguido o braço tratamento clínico. Então eles fizeram um S-treated, uma análise S-treated, e mostrou uma redução de 20% na mortalidade dos pacientes operados. E foi interessante, de acabar de fazer prova, eu voltei e eu peguei uma aula dos clínicos do hospital, assim, sabe, aquela que você tá, todas as informações na cabeça, né, você tá tudo, sabendo tudo. E eu peguei uma aula deles e eles batendo contra operar paciente com disfunção ventricular. Porque em 2014, um dos estudiosos do Stitch, dos caras que fizeram um trabalho, ele defendeu o tratamento clínico, porque ele era clínico. E foi muito interessante, porque eu cheguei lá no final da reunião, eles estavam acabando com a cirurgia, eu falei assim, vocês me dão licença? Só pegar uma coisa aqui, baixei na internet o S-treated do Stitch, joguei no telão e falei, gente, ó, vamos ver, falar a verdade, olha aqui, 20% de redução da mortalidade. E foi muito bacana, porque depois desse dia, todas as aulas que envolvem cirurgia ou alguma coisa, angioplastia, seja o que for, eles me chamam para dar aula. Eles não dão mais. Então, assim, por isso vocês têm que saber. Vocês conseguirem até sobreviver nesse mercado competitivo, vocês têm que saber das coisas. E nós tivemos umas atualizações boas aqui, ó. 2015, final de 2015. Revascularização com disfunção ventricular. Revisão bibliográfica. Eles estudam todos os trabalhos e eles colocam aqui o Stitch, ainda no 5º ano dele, mostrando a diferença de tratamento clínico para o tratamento cirúrgico. Eles colocam aqui, ó, dão ênfase na redução de mortalidade do S-treated, tá vendo? Redução da mortalidade, redução o segundo periprotocolo, S-treated e o por protocolo, mostrando redução da mortalidade. E eles mostram esse quadrinho aqui que vocês têm que saber, ó. Favorece tratamento clínico, favorece tratamento cirúrgico. Por quê? É o seguinte, quanto mais grave, maior é a chance que melhor para ele operar. Ok? É coisa que vocês vão ter que saber, às vezes eles até perguntam na prova o que é BNP, vocês têm que saber a importância do BNP, ciência cardíaca, fator necrose tumoral, vocês têm que saber isso tudo. Mas o que vocês têm que gravar mesmo, que paciente grave, ele merece ser operado. Beneficia de uma cirurgia. Tá? E agora, em abril de 2016,
Esse estudozinho bom, lá no New England, que ele faz o seguinte, ó. Olha só, esse estudo são, deixa eu ver esse estudo que eu quero trazer para vocês. Só um segundo que eu vou mostrar aqui. Só um segundo, tá? Para eu não confundir. Esse daqui é isso mesmo. É isso mesmo. Esse daqui, ó, é a continuação do Stitch. Então é aquele mesmo braço que vocês viram. O que mostrou? Que todos os P's são significativamente, são estatisticamente significativos, todos, mostrando que em 10 anos o paciente operado ele foi melhor em todas as causas de mortalidade. Em todas as causas de mortalidade ele foi superior, inclusive à hospitalização, à angina, a tudo, em relação ao tratamento clínico. Isso é atual, viu? Você tem que chegar no hospital de vocês, não precisa desse slide lá. Ó. E o que foi interessante? Os que mais beneficiam? Pacientes um pouco mais jovens, pacientes hispânicos, latinos, nós estamos aqui, somos latinos, pacientes com disfunção ventricular, pacientes com diabetes e pacientes que eles tinham a oportunidade de fazer ventriculectomia. Os pacientes com mais dilatação ventricular, eles mais beneficiaram. Então, de novo, aí os triovasculares. Tá? De novo, pacientes graves merecem ser operados, ok? Aqui a curva para vocês verem, que é bonita. Ficou péssima, né? Péssima. Morte por todas as causas está na frente. Morte por causas cardiovasculares também. Tá? Foram 9,8 anos de segmento, né? Médio. Morte por todas as causas ou hospitalização melhor. E a gente está aí na frente. Estão felizes ainda? Está na hora de começar a ficar um pouco menos feliz. Vamos lá. Aí surgiu também, ó, maio, um mês depois. Maio. O que falou? Gente, os clínicos, stent farmacológico segunda geração e terceira, eles falaram, ó, stent segunda e terceira geração é melhor do que de primeira. Aquilo ali era de segunda, agora vamos estudar os de segunda e terceira geração, não de primeira e segunda. Estudaram. O que eles viram? Não tinha nenhum estudo com paciente com disfunção ventricular e angioplastia. Maio, 31 de maio desse ano. E o que nós vimos? Que angioplastia e revascularização em 4 anos, foi a média de 2,9, de 3 anos, né? Na verdade, em até 3 anos, não teve diferença, estatisticamente falando, em mortalidade. Pouco 3 anos, né? Nós vimos, quanto mais tempo, melhor o benefício da cirurgia. Desde o início, desde a década de 70. Aí vamos lá. Stent versus angioplastia em relação a infarto. Angioplastia infarta mais, ok? Morre igual, mas infarta mais. Angioplastia precisa de ter novas revascularizações mais vezes. Ele volta mais para a hemodinâmica do que o operado com cirurgia aberta. Mas AVC a gente ganha. A gente ganha aqui, ó. Ganha assim, entre aspas, a gente perde, né? A cirurgia tem mais AVC do que deixa eu ver se é uma coisa importante para isso, do que angioplastia. Eu grifei para vocês, olha, pode ser uma alternativa aceitável à cirurgia convencional em pacientes aonde a revascularização completa é possível. Ou seja, dá para pôr stent em todas as artérias e fazer uma revascularização completa com stent? Então é uma alternativa viável, porque infarta mais, mas dá menos AVC. E cá para nós, vocês preferem um AVC ou um infarto? Eu prefiro infarto. Eu prefiro infarto. Então, isso é novo, tá? Novo. Eu deixei aqui pra gente falar um pouquinho, pra dizer que a hora é grande, né? Tem nem pausa pro lanche. Vocês estão aqui me aguentar, então vamos embora.
Quem quiser com sono, vale a pena ficar em pé. Porque eu acho que isso daqui é o que vai nos salvar, tá? Vai nos salvar. Mamária. O que nos salva eu acho que é a mamária. E outras artérias. Por causa disso. Essa daqui vocês viram uma mamária para DA e uma ponte de safena para uma marginal. A safena em pouco tempo, em 10 anos aqui, ainda durou muito, né? Ela está com várias lesões escleróticas nela. E a mamária continua bem. Aqui está uma mamária esquerda para DA. Aqui é uma mamária direita retroaórtica para o marginal. 9, 10 anos de sobrevida. A gente vai começar também lá de trás. 96. Pacientes que recebiam uma mamária, pacientes só recebiam veia. Em quase 20 anos de acompanhamento, a mamária, ela dá, gente, tempo de vida. A angioplastia, nós vimos que não dá tempo de vida. Não dá, não tem estudo a longo prazo, eles param antes. A exceção do último que eu vou mostrar para vocês, eles param antes. Não dá tempo de vida. Mas cirurgia dá. E cirurgia com mamária dá mais ainda. Isso 94, 97, 2 meta-análises. Olha só, cirurgia, ela dá vida. Compara, só veia, uma mamária aqui pela primeira vez, dupla mamária. Em 10 anos, vive mais. Aqui, ó, mesma coisa. A gente pegando mortalidade nível de intervenções, safena e mamária. Mamária vive mais, sobrevida. E agora sim as meta-análises, vamos pegar duas aqui, ó. 2 mamárias, 1 mamária. 2 mamárias, 1 mamária, sempre favorecendo o quê? 2 mamárias, isso em 2001 e 2002. Tem muito tempo que a gente sabe que 2 mamárias é muito bom. Não vou perguntar quantas duplas mamárias tem feito no serviço de vocês não, porque eu há pouco tempo atrás eu vi num congresso recente, vou falando dupla mamária, chegou na assembleia, um cirurgião levantou e falou assim: quantos de vocês por rotina fazem dupla mamária, enxertos arteriais e não sei o que, não sei o que, não sei o que? Uns 3, 4 gatos pingados levantaram a mão. Ele falou assim: quantos fazem um arroz com feijão, uma mamária em sua safena? Irmão, todos os outros levantaram a mão. Então, assim, eu tenho brigado muito lá no nosso serviço e graças a Deus a gente conseguiu mudar. O ano passado, 2015, mudamos. Aí depois de muito brigar. E a gente tem um estudo aí de 30 anos, com 2.200 pacientes, publicado em 2010, tem 6 anos isso. 30 anos acompanhando, e mostrou que a sobrevida é maior com dupla mamária em relação a mamária só, em 15, em 25 anos, em 30 anos. Sobrevida média, olha que interessante, a sobrevida média é isso, ó, 50% crava quantos anos viveu, 50% crava quantos anos viveu. A conclusão, se funcionar aqui vocês vão ver, funcionou. Um aumento de 4 anos de vida média. Sabe que uma pessoa viver 4 anos a mais é muita coisa. Muita coisa. Eu não acho que não tem tratamento hoje em dia que dá 4 anos a mais de vida para uma pessoa. E a gente consegue fazer isso. Está na nossa mão. Aí, o que ele falou aqui? Independente, sexo, idade, até idosos, até 75 anos, diabético, com disfunção ventricular, cirurgias de urgência, com balão intraórtico, com gine instável, com ICC, com disfunção renal, em todos, dupla mamária valeu a pena, ele aumentou a vida das pessoas, independente do motivo. Aí ele é velho, valeu a pena. Está muito grave, valeu a pena. Cirurgia de urgência, valeu a pena. Tipo balão intraórtico, valeu a pena. É renal crônico, valeu a pena. Então, dupla mamária, ok? Tem dúvida? Isso 2010. 2012, mesma coisa. Dupla mamária versus uma mamária. Olha a sobrevida média, 9,8 anos. 13,1 anos. Isso em diabéticos, tá? Você vê que a curva, você percebe que a curva é diferente? A outra era aqui. Olha como é que a curva do diabético é. Vocês lembram da outra curva aqui? Ó? Diabético, ó, vive menos mesmo. Mas em diabético, o paciente diabético ganha tempo de vida. Esse estudo foi muito bom porque ele
Tem um gás aí na dupla mamária. Aumento de 3,3 anos, 34% a mais de vida. Tá? Então, o que foi legal desse estudo? Ele falou que até em diabético, a gente tinha muito medo de fazer em diabético, por quê? O diabético ele tem uma vascularização deficiente do externo. Tem microangiopatia, todo mundo sabe disso. Então tem maior risco de ter deiscência externa, mediastinite, infecção superficial de ferida, de tudo. Eu lembrei do Harvey, como é que chama? A dissecção da mamária bilateral, ela diminui a vascularização do externo, porque a vascularização do externo ela vem de duas fontes principais, das artérias intercostais e da mamária, dos ramos da mamária. E elas se cruzam. Então se você disseca dos dois lados, dá mais decência, mais mediastinite. Será que vale a pena? Não vale? Não deve valer. Aqui mostrou que não aumenta muito a mortalidade e vale a pena a longo prazo. Tá? Então, para tirar assim, para acabar de cravar isso de uma vez por todas, tem esse estudo aí em andamento, tá? Em 2010 foi publicado o primeiro ano do estudo. É um estudo de 10 anos, ou seja, em 2019 a gente vai ter o retorno dele, daqui a pouco, que é 3 anos, que vai comparar uma mamária com duas mamárias. Em um ano não muda a sobrevida, mas dá para ver isso. O mais importante, duas mamárias não aumentou disfunção cardíaca, nem nada, nem problema, nem mortalidade, nem nada. Aumentou apenas 1,3% necessidade de reconstrução external. Isso é pouco? É. Não é muito, mas a gente vê que muda. Realmente você tem que, às vezes, dar deiscência até a séptica do externo, tem que reconstruir, e vamos esperar aí 2019, está próximo, ou 2020, não sei quando eles vão publicar, para a gente ver o resultado final. Vocês têm que saber outro estudo. Quais vocês têm que saber? Courage, Syntax, Freedom e arte. Por quê? Porque dupla mamária é uma arte. Tá? Não esquece disso não. Dupla mamária é uma arte. Então é a arte na cirurgia cardíaca, é isso daí, ó. Lá no seu serviço está tendo essa complicação externa? Tem. Mais que 1,3%? Eu não medi isso. Os dados que eu levantei são antigos. Eu estou com o dado para 2015. Eu não tenho dado no final de 2014. 2015, 2016 eu não compilei. A gente não tem, eu não tenho esse dado para te dar. Mas teve. Assim, é visível. Dá mais. Mas eu acho que a gente chega num meio termo bom. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Esse slide também eu roubei do professor Walter. Eu fiz modificações nele, então é o seguinte, para simplificar, tá? Fica bem simples. Externo, veia mamária, artéria mamária, e aqui, ó, tá o interposto, certo? Aqui vem a costela, não sei o que lá. E aqui o que dá para ver? A mamária, sai dela um ramo que vai para o externo e tem um sangue também vindo aqui da aorta, certo? Das intercostais, ok? E qual que é a ideia? A ideia de você tratar isso de uma forma efetiva é conseguir clipar antes dessa bifurcação para permitir isso daqui, ó. Isso, ó, o fluxo sanguíneo da aorta para o externo. Essa é a ideia. Você clipar justa a mamária para preservar a irrigação e evitar a deiscência. Então aqui, ó, alguns ramos, pra vocês verem, tá vendo? Nesse caso, o externo está aqui, vem da artéria intercostal, você clipa aqui, ó, continua, tá vendo? Viu? É diferente, ó. Tem vindo aqui no trio externo, você clipa aqui, continua. Não são muitos ramos que tem desse jeito. Aqui eu não estou mostrando, tá? Esse é um estudo Valtinho também, falando que tá, o porquê nós devemos esqueletizar a mamária. É por isso. E quando você esqueletiza ela, você consegue preservar, não sei se está dando para ver direito. Isso, a gente mostrou. A irrigação da aorta chega no externo. Então, como que a gente faz para evitar complicações? Esqueletizando a mamária. Reduz mediastinite em paciente diabético.
melhora o fluxo sanguíneo. E estudo de cadáver, o que eles viram? Que de 5 a 6 ramos, eles conseguem descontinuar para o externo. Tem essa variação anatômica, que alguns não. Tá a mamária aqui, chega intercostal de um lado, sai do outro o ramo para o externo, a maioria, mas tem uns 5 ou 6 de cada lado que preservam essa irrigação. Então tentem esqueletizar na mamária. Como? No meu serviço ninguém esqueletizava. Ninguém. Eu aprendi vendo. Eu estudei. Eu fui acompanhar o serviço de um cirurgião, eu vi. Uma vez. Fiz uma. Imagina Eduardo me xingando, Nível. Imagina Eduardo me xingando que eu tinha esqueletizado a mamária. Você não imagina Eduardo me xingando. Eu fiz. Fiz outra. Aprendi a fazer, agora eu faço assim. Agora é interessante. Então o Renato vivia xingando. Essa mamária aqui, não dá nem pegar nela, sem encosta, vai dar espasmo, não sei o que, não tem onde dar ponto. Agora ele só quer mamária esqueletizada, foi que acostumou. Que é comprida, que não tem problema, que fica boa, que não dá lesão. E é muito bom, dá menos lesão, viu? Quem não faz ainda, vale a pena começar a fazer. Você vai poder esqueletizar 2 mamárias. Esse daqui também é a foto do professor Walter. Ele mostrando aqui as cirurgias dele sem SEC, que ele é fã. Mostrando uma mamária esquerda para diagonal DA e uma mamária direita para marginal. E aqui, ó, uma mamária direita para DA, cruzando o tórax, e a esquerda para diagonal. Vou mostrar essas 2 fotos, estão lá. Eu não vou, vocês estão gravando, eu posso falar o que eu pensei, então deixa aqui. E daí tem tudo no Kirk. Você lê como você pode passar mamária. Tem gente que não gosta disso, ó. Cruzar. É meio ruim, né? Mas vai cruzar, vai precisar reabrir. Mas precisar cruza, né? Não sei. O ideal é você passar ela retraóstica para marginal. O ideal qual que é? Mamária esquerda DA, mamária direita retraóstica para marginal. Esses são os enxertos teoricamente preferíveis. E para vocês ficarem um pouco... Dá ainda um tempinho, uns 15 minutos? Dá não? A sala tem até as 10 horas. Esse é um estudo de setembro de 2015, que ele é para forçar a gente buscar sempre uma melhora técnica, tá? Eu quero trazer para vocês, foi interessante. Ele é um estudo feito no Monte Sinai, lá em Nova York, em que eles compararam 4.800 pacientes, tá, com trivasculares contra 12.000 pacientes trivasculares. Você vê que de 94 a 2011, aqui de 98 a 2009, porque é só com estente farmacológico, ou seja, em menos tempo, fizeram-se mais angioplastias com estente farmacológico em doentes trivasculares dos Estados Unidos do que cirurgias cardíacas convencionais. O primeiro dado alarmante é esse. Eu fiquei alarmado, pelo menos. Outra coisa, os pacientes eram pacientes não eletivos, né, não de urgência, todos tinham que ter lesão proximal de DA, todos tinham que ter mamária DA mais pelo menos um enxerto, ou seja, pelo menos 2 pontes, ou angioplastia com 1 ou mais estentes e com sucesso. Os que não tiveram sucesso foram excluídos. Paciente com infarto um dia foram excluídos, que vão para angioplastia, a gente sabe. Choque cardiogênico, angioplastia pro tronco também foram excluídos, ou seja, só doentes multivasculares. E você vê que estão fazendo angioplastia mesmo. Então, desses 16 mil doentes, dividido em 2 grupos, tá? Pelas características, o que a gente viu? Os grupos foram divididos em uma mamária mais a outra com duplo enxerto arterial, tá? Single arterial, múltiplo arterial, angioplastia convencional e angioplastia farmacológica, ok? E eles cruzaram esse grupo. Mas antes disso, olha a curva de sobrevida, tá? Multiarterial. Esse daqui é o quê? Estente farmacológico. Mamária e safena uniarterial e estente convencional. Olha só. O que passou uma mamária e muito. Vamos para cá.
morte ou reintervenção, tá? Revascularização é melhor até 7 anos. Porque daqui para cá, principalmente com uma mamária só, começa a ter muita reintervenção. E a angioplastia com estente farmacológico supera. Ok? Preocupante, não é? Eu fiquei preocupado. Então esses grupos, eles fizeram uma bagunça com isso daí, olha só. Para mostrar aqui algumas diferenças que eu vi, deixa eu ver se eu grifei. Eu acho que eu grifei. Interessante para a gente ver também, que a gente tem que ser crítico, né? Olha só, principalmente os pacientes que foram submetidos a multiarterial, a maioria deles eram homens, o cardião em mulher não é tão bom assim. Eles tinham uma classificação de angina maior, eles foram operados, tá? E eles tinham mais DPOC, muito mais DPOC os que foram operados. Olha o que eu falei. O clínico não vê isso não, tá? Não vê isso não. Eu tenho que dar aula para eles. Eles tinham mais DPOC, eram mais graves. E, principalmente, os que tinham uma mamária só, tinham mais disfunção renal. Ou seja, selecionaram os de dupla mamária, por enquanto homens, com menos disfunção renal. E, melhor ainda, menos DPOC, tá? Foram selecionados. Ó, compara. Mesmo assim, melhor do que os outros. Olha só. Mais trivasculares cirurgia do que angioplastia. Outro viés. Mais urgência do que eletiva. Outro viés. Mas, mesmo assim, o estudo continua. São esses grupos aí. E eles começam a fazer comparações. Ele vai estudar cada comparação para você ver. Então eles comparam uma artéria contra duas artérias. Uma artéria contra estente convencional, uma artéria contra estente farmacológico, duas artérias contra estente convencional, duas contra estente farmacológico, estente convencional versus farmacológico. E são esses grupos aí, ó, a gente vai tratar deles principais, tá? Então, ó, sobrevida acumulada em 9 anos, mortalidade de todas as causas, comparando um com o outro. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram os pacientes mais semelhantes, eles fizeram grupos semelhantes de pacientes, dividiram em pares, para tentar diminuir aquelas discrepâncias e jogar. E o que eles viram? Cirurgia, estente convencional versus cirurgia com uma artéria só. O que acontece? Os pacientes, 1000 pares, tal, diferença estatística, não teve diferença estatística de mortalidade. Ok? Não teve. Estente convencional com mais do que uma artéria. Diferença gritante de mortalidade estatisticamente falando. Drug-eluting stents contra uma artéria só uma malha DA, teve 0,6, a gente está quase perdendo. Praticamente perdendo. Mas olha aqui, esse significativo, aqui nós perdemos, quase perdemos, aqui nós ganhamos muito, mais do que uma artéria, tá vendo? Nós ganhamos muito. Então vamos lá. O que eu já tinha mostrado, acabei de mostrar, né? Eu queria ter mostrado assim. Tá? É significativo, a gente deve estar um pouco na frente, né? A revascularização com estente convencional, sim. Pouco, né? Mas estamos na frente. Olha lá. Não é significativo, mas eles estão na frente. Nesse estudo. Isso, pacientes semelhantes, tá? Não é aqueles grupos, não, semelhantes. Mas olha que bacana, gente. Mais do que uma artéria, reduziu 55,3% a mortalidade. Aumentou 14% a sobrevida dos pacientes. Isso é muito bacana. Tá? Na verdade, esse é o que? Esse daqui que eu falei é contra estente convencional. Olha o estente farmacológico, a gente ainda está bem na frente. Reduziu 64% a mortalidade, aumentou em 7,5% a sobrevida. Então, o que eu acho que a gente deve fazer é isso, sabe? O livro de reintervenções amplia mais, né? Mas reintervenções, não vou falar não, que amplia mais ainda. Olha lá. Multiarterial com estente convencional. Multiarterial com estente farmacológico.
E eles mandam esse quadrinho, acho que amplio ele aqui, em que eles comparam algumas coisas. Olha só, favorece cirurgia, favorece angioplastia. Lembra daquela curva que eu falei, uma linha no meio? Então vamos lá. Comparando os dois, bare metal stent convencional com cirurgia, favorece cirurgia, independente. Agora, com stent farmacológico, favorece stent farmacológico sobre arterial, mas perde muito, né, se for multiarterial. Então as questões que eu quero que vocês tenham é o seguinte: aquilo que eu falei, né, o paciente mais jovem, multiarterial, e uma coisa interessantíssima, eu lendo artigo, vai lendo artigo, descobre algumas coisas. Não, uma frase fala que 95% dos pacientes, a segunda artéria usada foi a radial. A segunda. Eles usaram radial, 95% daqueles pacientes tiveram sobrevida muito maior do que o stent farmacológico. Que interessante. E eu fico pensando assim, gente, será, como é que deve ser, se a gente começar a usar dupla mamária, é uma radial? Entendeu? Se a gente começar a fazer mais enxerto arterial. E além disso, né, CRVM sempre piora a anatomia. A conclusão, eu traduzi ela aqui para vocês, é isso. Os resultados coletivos em nosso estudo, se confirmar de outras séries, têm o potencial para modificar drasticamente o debate entre angioplastia e CRVM. Cirurgia multiarterial já demonstrou anteriormente ser superior à uniarterial, resultou em sobrevida e sobrevida livre de intervenções substancialmente superiores, com outras, qualquer coisa, mortalidade de angioplastia. Assim, a multiarterial é a terapia ideal para o paciente multivascular e deve ser adotado com entusiasmo na prática de cirurgiões cardíacos e membros do RARTIM. Devem se esforçar para proporcionar aos seus pacientes melhores evidências científicas. Então é isso, o que vocês têm que fazer é se esforçarem para isso. Então estimule a multiarterial. E só isso cai em prova também, rapidinho, 2012. Ciência renal crônica, CABG é melhor do que angioplastia em paciente com diálise. Há pouco tempo atrás era assim, paciente dialítico não opera aberto, faz angioplastia porque morre menos. Morre menos na cirurgia, no ato, mas em pouco tempo, de 97 a 2009, eles analisaram 12 anos, a sobrevida da cirurgia foi muito maior do que a angioplastia. Então hoje não tem mais discussão. Dialisa, tem dúvida, é cirurgia cardíaca convencional. Ok? Há 21 mil pacientes. Eu não vou falar isso não. Vocês querem falar sobre cirurgia sem SEC? Vou só mostrar um estudo para vocês, tá? Agora eu cansei. Nós temos até que horas aqui? Não dá tempo. Vamos lá. Cirurgia cardíaca consegue... Só para saber que serviço faz habitualmente sem SEC. Qual faz habitualmente com SEC? Todo mundo, né? Todo mundo consegue. A cirurgia sem SEC, inclusive a Unimed não paga o posicionador, né? Paga um ou outro, né? Você não pode usar os dois, né? E ela não paga, a Unimed também não paga SEC de stand-by. Se você quiser fazer uma cirurgia sem SEC, você não pode ter SEC stand-by, que ela não paga as duas coisas. Ou oxigenador de membrana, ou posicionador ou estabilizador. Aí você tem que escolher e fica naquele negócio, mas tudo bem. Então vamos lá. Eu vou passar rápido aqui, mostrar o mais importante para vocês, isso que vocês têm que saber também. Tá? O que o Valtinho bate na tecla, esse slide dele também é isso. Cirurgia sem SEC dá menos AVC. Precoce. AVC tardio, que é isso daqui, começou, o precoce está aqui. O tardio continua subindo, tá vendo? Esse tardio é por causa principalmente de FA. O precoce, que é manipulação de aorta, principalmente, ele reduz muito em cirurgia sem SEC, que é um problema que a gente tem. Qual que é o nosso grande problema? AVC, não é? Então isso reduziria o AVC. Tá? E um dos questionamentos sobre cirurgia sem SEC é: será que a cirurgia sem SEC trombosa mais, vai fazer com o coração batendo? Será que isso piora a qualidade do enxerto? A curto prazo não. Trombose em 2 anos de randomização
mostrou perviedade semelhante em cirurgiões experientes, ou seja, quem sabe fazer, está acostumado, faz isso todo dia, o resultado de perviedade de enxerto é o mesmo. Tá? Aqui, ó, mostrando sobre mortalidade, uma meta-análise mostrando melhor e bater na linha, mas principalmente AVC dá menos AVC. Eu acho o grande tchan da cirurgia sem SEC seria a gente conseguir reduzir AVC. Tá? O MAS-3, outro estudo brasileiro, ele fez cirurgia com SEC sem SEC, a única coisa que ele mostrou foi reduz custos. E o que eu quero que vocês gravam é esse. Quais são os estudos que vocês têm que saber? Urology, Syntax, Freedom, ART e Coronary Trial. Por quê? O Coronary Trial, ele vai trazer, ainda não está feito, ele vai trazer o resultado da comparação entre cirurgia com SEC e sem SEC. É isso que a gente está aguardando. Tá? Em 30 dias só, saiu agora em 2012, eles vão comprar por 5 anos, esse ano que vem, 10 anos, mas em apenas 30 dias o resultado primeiro dele, com 4 mil e tantos pacientes, mostrou que reduziu um pouco de RC. Então o que a gente tem hoje é isso, reduz insuficiência renal, reduz, mas não altera a diálise. Tá? Só aqueles scores de Akin, redução de 30% da creatinina, aquele negócio. Mas não altera a diálise, reduz tempo de ventilação mecânica e complicação respiratória, reduz mais um pouco, reduz transfusão e recuperação por sangramento, reduz, que não polissexo, não pariniza tanto, parinização é dose menor, mas também reduz o número de enxertos, por quê? Porque você não consegue virar o coração e fazer uma descendente posterior, você simplifica a cirurgia. Que é uma cirurgia que o coração às vezes ele estabiliza quando você vira ele. E aumenta já em 30 dias a necessidade de revascularização por angioplastia. Ou seja, é muito bom, mas a que preço? Se a gente faz agora é a minha opinião pessoal, se a gente tem que fazer uma cirurgia bem feita, e sabe que se você cuidar bem do paciente com múltiplos enxertos arteriais, ele vai a longo prazo ganhar, recuperar tudo que ele perdeu a curto. Porque você reduzir teoricamente a vantagem da cirurgia, fazendo uma cirurgia mais simples, mais curta, uma revascularização incompleta, para evitar insuficiência renal que não dá diálise, tempo de ventilação mecânica e transfusão, se isso não alterar a mortalidade, que não alterou em 30 dias. Será que a gente não está sacrificando alguma coisa a longo prazo? Então eu sou um pouco, acho que, sabe, não sei. E aí também outra mensagem para vocês é que o ideal seria todos sermos treinados em ambas as técnicas. E em pacientes idosos, em pacientes com disfunção ventricular, em pacientes mais graves você ter capacidade de, como algo rotineiro, fazer umas 2, 3 pontos sem SEC e pronto. Acho que seria o ideal. E saber selecionar para o paciente qual o melhor para ele e tratá-lo da melhor forma. Acho que isso é uma deficiência que nós temos aqui em Minas. E para encerrar para vocês o nosso dia a dia, tá, gente? Vocês estão gritando mais, né? Mas vamos embora, vocês aguentam. Cirurgiões cardíacos, vocês aguentam tudo. Vamos lá. Diretriz Europeia de Revascularização de 2014, a última. Cai na prova. O que você tem que saber? Diretriz Europeia de Revascularização. Por quê? Porque é a última. Se a americana vai sair daqui a pouco, vai sair uma, vocês vão saber estudar a americana. Vai sair a brasileira daqui a pouco, vocês vão estudar a brasileira. Deu para entender? A última, a mais atual, ok? Então o que a europeia fala? Doença estável. Então quando é que você trata o paciente? Quando você trata um paciente? Chegou no consultório o paciente, angina estável. Quando você trata ele? Quando você tem isso, para prognóstico, para dar tempo de vida para ele, quando tiver uma lesão de tronco maior do que 50%, lesão de DA proximal maior do que 50%, 2 ou 3 vasos com lesão superior a 50%, com disfunção ventricular, isso sem comprometer a DA, tá? Já com dilatação do ventrículo esquerdo e queda da função ventricular em 40% pelo eco. Grande área de isquemia, maior do que 10% do miocárdio, ou seja, o paciente você faz uma cintilografia, mais que 10% do miocárdio tem isquemia. Você pode tratar independente das outras
dos outros motivos, né? Uma ou duas artérias com grande área de isquemia, ou quando o paciente só tem uma artéria viável com estenose maior que 50%. Ou seja, DA pérvia, fechou CX e direita. Tá. Vale a pena intervir. Tá? Para aumentar tempo de vida e para qualidade de vida. Qualquer lesão maior que 50%, se ele tiver angina limitante, ou equivalente anginoso, ou ele não tiver responsivo ao tratamento clínico. Trata ele com tiocodor no peito, vale a pena tratar. Sendo que ele bate muito aqui no FFR, porque a lesão é de 50%, ou o que vai fazer, vai estar cada vez mais prevalente no nosso meio, um FFR menor ou igual a 80. O FFR, o que é FFR, você sabe? Fração de fluxo coronariano. O que a gente vê? Com um catéter, tem a lesão aqui, tá? A lesão está aqui. Você põe um catéter. Você vai medir ao mesmo tempo o gradiente pressórico depois e antes da lesão. E vai fazer uma proporção entre os dois. Se for menor ou igual a 80%, quer dizer que tem comprometimento de fluxo, está indicado tratar. Tá bom? Então você trata esse paciente. Mas como? Aí que o bicho pega. Porque até a diretriz brasileira, 2013 e essa de 2014, aqui era tudo diferente. Hoje, o que a gente tem? Um ou dois vasos de lesão proximal de DA, angioplastia 2B, cirurgia 2B, angioplastia, classe 1 de indicação. Olha só. Um vaso com lesão proximal de DA, ou seja, só lesão proximal de DA, os dois 1. Nível de evidência A. Dois vasos, lesão proximal de DA, os dois 1. Lesão de tronco com síntese score menor ou igual a 22, os dois 1. Lesão de tronco entre 23 e 32, 1 para cirurgia e um grande upgrade aqui, 2A para angioplastia. Até a última aqui era 3 e aqui era 3. Lesão proximal de DA era 2A, 2A, 3, 3, 3. Pra vocês terem ideia. Olha o upgrade de angioplastia. 2A. Lesão, síntese score de tronco, maior que 32, 3, angioplastia e 1 cirurgia. Trivascular, score menor ou igual a 22, os dois 1. Nível de evidência A. Olha o síntese score aí da nível de evidência para eles. Estudo multicêntrico randomizado do cego. Nível de evidência A. Trivascular entre 23 e 32, ele já perde. Feio. Tá? A angioplastia perde feio. Mas eles tiveram um upgrade importante, vocês têm que saber disso. Mas como que nós continuamos tratando tantos pacientes assim? Por causa disso. Diabético. Stente, infarto, deve fazer angioplastia e não trombolítico. E paciente com IAM sem supra, deve ser uma conduta intervencionista, tem que fazer CAT. Paciente estável, multivascular, tá? Com evidência de isquemia, cirurgia é indicada. Paciente com doença estável e risco cirúrgico aceitável, cirurgia é melhor do que angioplastia. E paciente com doença estável, multivascular, síntese menor ou igual a 22, a angioplastia pode ser feita, mas cai evidência. Ou seja, ele deu um upgrade em diabético para a cirurgia, que nós vimos que é melhor que a angioplastia. A gente só faz angioplastia em diabético quando você tem um risco cirúrgico muito alto e você não quer operar. Aqui muda. Diabético você só não opera quando você não quer operar. 2 artérias ou 3 artérias. Multivascular inclui biarterial. A gente está operando pouco biarterial, né? Tem que operar mais biarterial em diabético. É nosso paciente, porque ele vive melhor com cirurgia. E se for fazer cirurgia tem que ser última geração de stent farmacológico, senão perde todo o benefício. Tá? Suspender metformina e tal, tudo mais. Vamos lá. Ciência renal. CABG deve ser considerada sobre a angioplastia em paciente multiarterial se ele tiver expectativa de vida maior do que 1 ano. É um paciente que vai viver mais que 1 ano? É renal crônico? Independente se faz diálise ou não, cirurgia. Só faz angioplastia se for viver menos que 1 ano. Acabou. Tá? Acabou. Então, assim,
espera um tempo de contraste, tenta fazer sem SEC. Aqui. Renal crônico, idoso, tenta fazer sem SEC, evita AVC e disfunção ventricular. E também estente de última geração. Você tem que saber disso, tá? A vida de vocês atual é essa. Outra coisa, disfunção ventricular, 2013, não pegou aquele último estudo que eu te mostrei de angioplastia junto com cirurgia. Então o que a gente tem hoje ainda de diretriz é isso. Revascularização aberta, que nem fala de angioplastia, nem tem angioplastia aqui. Revascularização está indicado se tiver lesão de tronco. Angioplastia indicada se tiver lesão proximal de DA. A aneurismectomia deve ser feita se tiver um ventrículo muito, um aneurisma ventricular com trombo, tá? Deve ser feito se tiver arritmia e deve ser feito, entendeu? Assim, cirurgia. Então o que a gente tem? Deixa eu ver mais um. A carótida não vou falar, vocês têm que saber como deve tratar a carótida junto ou não. Então assim, resumindo, hoje nós tratamos pacientes que é só nosso, lesão de tronco, com síntese score acima de 32, triovasculares com síntese score acima de 23, é só nosso, diabético, renal crônico, independente de diálise e com disfunção ventricular. Fração de ejeção menor é igual a 35%. São os nossos pacientes. Eles morrem mais? Morrem mais. Mas eles se beneficiam mais da cirurgia. Voltou ao conceito inicial. Lembra disso? E como você deve operar? Assim. Primeira coisa, escleritizar mamária sempre quando o paciente é diabético ou quando você vai fazer dupla mamária para ele. Livro de evidência 1. Revascularização miocárdica completa. Não deixe de pôr ponte nas artérias que precisam. Tente tratar o maior número possível de artérias doentes. Mamária bilateral com doentes menores de 70 anos de idade. A gente não tem feito isso. Porque às vezes o nosso doente de 70 anos de idade é caidinho. Mas nós já colocamos 75 anos, que é inteirão. Tente fazer, o paciente vai valer a pena, às vezes é gordão. Um paciente tem problema externo, era uma senhora obesa mesmo. Sabe aquela que você fecha o osso, você vê que o osso vai abrir, fica pesa pro lado assim, que era obesa. A gente fez dupla mamária, ela era diabética, eu acho que eu passei um pouco do limite, sabe? Ela deu decência séptica externa, a gente fechou, mas é pra fechar. Demorou, foi um uso excessivo, não sei se vale a pena. Tá? Uso de artéria se tiver alto grau de estenose. Radial funciona com lesão maior que 90%. Lesão menor que 90%, ela compete fluxo, dá espasmo e trombose. Se a lesão for maior que 90%, pode usar. É pior na direita também em mulheres, tem que ver o melhor uso dela. E revascularização só com artéria, se o paciente tiver expectativa de vida boa, dupla mamária, radial, gastrocólica, que ele tem. E além disso, soft pump quando o paciente de alto risco, se o seu serviço estiver bem acostumado. Então é isso, gente. Muito obrigado pela aula. Eu não falei sobre safena no touch, eu não falei sobre um monte de coisa, não dá tempo de falar de tudo. Mas eu acho que assim, deu para pegar um panorama geral, vocês entenderem essa história, onde nós estamos, quais são os problemas atuais que nós vivemos, quais são as discussões atuais, são essas, e o que vocês têm que fazer para vocês poderem competir de alto nível com a angioplastia, e a gente está na frente em muitos aspectos. Mas se nós nos acomodarmos, nós vamos perder. Estou falando com o Matar, onde a gente estava viajando, nós estamos falando como que o cirurgião, ele perdeu espaço porque ele se acomodou. Ele achava que o mundo estava ganho, que era só cirurgia, perdeu espaço. Nós perdemos a angioplastia coronariana, que era para ser nosso procedimento. Perdemos marca-passo em quase todos os lugares do país. Perdemos carótida na maior parte do serviço. Tirando Minas Gerais, ninguém faz carótida. Ninguém trata a aorta abaixo do tórax. Ninguém trata nenhum vaso periférico mais. Endoprótese nós estamos perdendo. TAV, em muitos lugares nós estamos perdendo. Isso daqui a pouco só vai fazer. Não sei o que a gente vai fazer. Válvula vai por catéter. Cirurgia cardíaca minimamente invasiva, tem cirurgião torácico fazendo. ECMO. Fiquei sabendo que no interior de Minas um cirurgião torácico começou a fazer ECMO. Então a gente está perdendo espaço. E cabe a nós lutarmos pela nossa especialidade. Falo isso para vocês porque eu estava aqui outro dia, né?
outro dia que eu estava no lugar de vocês. Cabe a nós lutarmos pela nossa especialidade, pelo nosso espaço. Hoje, graças a Deus, lá no Vera, nós ampliamos nossa área de atuação, nós pegamos espaço de outros serviços. Por quê? Porque eu fiquei louco. Falei, não dá. Eu quero operar carótida, eu quero operar periférico, eu quero fazer endovascular, eu quero fazer TAV, eu quero fazer ECMO, eu quero operar o doente da melhor forma possível para ter um resultado bom, apresentando o trabalho no hard team, discutindo o caso, mostrando que você sabe de igual para igual com o cardiologista, às vezes mais em algumas áreas, menos em outras, entrando no equilíbrio, sabe? Sim, ó, crescendo, vocês têm que crescer, vocês têm potencial, Minas Gerais tem potencial para isso. Eu espero que em pouco tempo nós sejamos um estado exportador de excelentes cirurgiões cardíacos. E muito obrigado. Então é isso o recado.